Olá, meus irmãos, é com grande prazer que a gente se encontra aqui no Congresso Virtual de Espiritualidade. Eu sou o Padre Raimundo Nonato do Rigo Neto, conhecido como Padre Neto Rigo. Sou padre há quase 12 anos e trabalho aqui na Arquidiocese de Teresina, no estado do Piauí, no Regional Nordeste 4. Sou fundador da Comunidade Católica Ori e também exerço funções ministeriais dentro da Arquidiocese, atualmente como cooperador da Paróquia de Cristo Rei, mas fui nomeado para uma nova missão na área pastoral São João Paulo VI. Também faço programa de rádio lá na nossa querida FM Pioneira, que pertence à Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, que pertence à nossa arquidiocese. É com grande alegria, prazer e entusiasmo no coração que eu venho partilhar um pouco do nosso conhecimento, que adquiri ao longo da caminhada e também com o estudo teológico. Claro que é impossível trazer tudo para que você pudesse ter acesso num vídeo tão curto como o de hoje. Mas a gente vai conversar agora sobre o método teológico. Como eu sei que cada um de vocês tem acompanhado, os nossos pregadores, tem acompanhado os sacerdotes, os leigos, tanto aqueles que falaram dos sacramentos, como também de temas específicos da espiritualidade mariana, e de outros temas relevantes da nossa fé, como a vida de oração, como a Lécio Divina. Hoje eu vou falar sobre o método teológico, porque ele vai nos dar as bases para a gente continuar esse estudo. O meu desejo é que você se apaixone pela teologia, que você possa procurar conhecer melhor os pressupostos da nossa fé. E eu vou lhe dar os motivos pelos quais nós, como cristãos, como homens e mulheres de fé, devemos buscar esses pressupostos. Por isso, o meu tema hoje é o método teológico. Vamos começar com este ponto. A teologia na história da igreja. Então, nós vamos conversar um pouco como é que se deu esse processo evolutivo do conhecimento teológico. Primeiro ponto, teologia e significado. O teólogo, ele é um pesquisador do significado da palavra de Deus. Olha só. Então, o teólogo, ele quer compreender o que Deus revela ao ser humano. E ele faz isso a partir da fé. A razão, ela se torna um instrumento que, unida à minha fé, vai elaborar este conhecimento, ou vai me dar a capacidade de compreender o que Deus está revelando para o meu coração, para o homem de fé que eu sou hoje. Então o teólogo, ele busca esse significado, ele busca esse sentido, ele é um homem inquieto. Mas também o teólogo, ele quer, no sentido de que Deus revela de si mesmo e convida o crente no seu amor a uma comunhão de vida com ele. Então Deus está se revelando ao longo da história. Deus está se comunicando, Deus está enviando sinais para todos nós. E é próprio da vida do teólogo poder decifrar esses sinais, poder compreender os sinais de Deus na nossa vida. Então, faz parte da vida do teólogo esta relação que ele tem com Deus, para poder
é trazer a toda a comunidade de fé tudo aquilo que Deus está agora expondo para nós, para mim e para você. Então, o teólogo e o significado de fazer teologia. Então, o teólogo busca, ele é o homem que busca uma mulher que tem fé, que está inserido na realidade e que quer trazer esta compreensão da revelação. Faz parte, né, da vida do teólogo, esse significado com a revelação, esse entendimento da revelação de Deus na vida do povo. Mas nós temos diversas formas históricas. Vamos acompanhar como é que se deu a evolução do método teológico ao longo da história. Primeiro, em Irineu, nós temos a regra de verdade. Então nós vamos começar a partir dos padres da igreja. Irineu traz a regra de verdade. E a regra de verdade, ela vem a partir de uma hierarquia. Quando eu falo de regra de verdade, estou falando daquilo que é essencial, primordial. O pai que cria, o filho que é o redentor e o Espírito que é o santificador. Vemos aí uma regra de verdade, onde se revela, se apresenta para nós. É importante a gente poder conhecer essa expressão de Deus, Ele que é uno, mas que se apresenta em três pessoas. Então essa regra de verdade em Irineu, ela é muito positiva, pois nos ajuda a compreender como é que se dá o processo da revelação. Mas também nós vamos ver aqui em Orígenes. Orígenes fala do significado tripartido. Olha aí, o significado tripartido. Esse significado tripartido, é o corpo, a alma e o espírito. O corpo, a alma e o espírito. Muito interessante. Então nós queremos compreender um pouco. Eu vou ler aqui um pouco o que diz Orígenes. Ele diz que o corpo é o primeiro nível de significado da narração bíblica. Então, a Bíblia, ela revela a cada um de nós. Podemos fazer essa comparação, que nós formamos este corpo, um corpo como se fosse o corpo místico de Deus. Mas também tem a alma. A alma é a instrução dada aos que estão progredindo na vida de fé. Então, a alma seria essa instrução, essa formação. Seria como que o barro que vai alcançando formas. Somos nós, obras inacabadas, mas que estamos sempre em desenvolvimento, num processo evolutivo espiritual. E por fim nós temos o Espírito, que é o conhecimento oculto dos caminhos de Deus, cujos indícios nos são agora oferecidos, até o momento em que tudo nos for revelado no céu. Ora, temos aqui, então, no Espírito, meus irmãos, aquilo que o ser humano por si só não consegue, que é a compreensão das causas últimas, mas que tudo será revelado quando estivermos em Deus. Aqui vem um entendimento para nós. Será que nós, seres finitos, poderíamos compreender o infinito? Será que poderia se colocar o oceano dentro de um copo d'água? Então Deus revela tudo ao seu tempo, tudo, para que nós possamos lá na frente entender plenamente os seus mistérios,
os mistérios que fazem parte da vida de quem crê, de quem acredita em Deus. Muito bonito o entendimento de Orígenes sobre o significado tripartido. Creio que é importante para nós, enquanto homens e mulheres de fé, compreender o que nós estamos estudando aqui. Fazendo uma recapitulação, a partir do momento em que eu, ser humano, busco fazer esse estudo de Deus, logia, que é estudo, theo, Deus, a partir do momento que eu busco o significado da revelação de Deus à minha vida, eu começo então a entender qual é a minha missão. Então o teólogo, ele tem essa capacidade de poder compreender o que Deus quer que ele realize. E aí as regras de verdade seriam um entendimento deste Deus que age na história. Ele não age simplesmente de uma forma, podemos dizer assim, sem pensar no ser humano, ao contrário, mas ele age tendo em vista o homem e a mulher de fé. Então, a regra de verdades é o Pai que cria, o Filho que se torna o Redentor da humanidade e o Espírito que santifica todos nós. O significado tripartido, mais uma vez, lembrar que tudo que a Sagrada Escritura fala para o corpo, Podemos fazer essa comparação do corpo místico, da igreja, fala para nós, fala para você, fala para mim. Mas também ela fala para a alma, ou seja, para aquela pessoa que quer compreender, que quer se aperfeiçoar, que quer buscar a conversão. Mas também fala ao Espírito, ao Espírito que um dia todos nós do Pai teremos, sim, a plenitude do conhecimento de todas as coisas. Seguindo, vamos para Lutero. Lutero, ele defendia a doutrina da justificação. Todos nós sabemos, que Lutero, ele tinha esta sede, e ao chegar em Roma, como contam os historiadores, ao ver todo aquele povo lá pagando promessas, e comprando as suas indulgências, aquilo dali abalou muito a fé de Lutero. E Lutero, ele é um grande compreendedor, ele é um grande seguidor, de São Paulo, E lá na carta aos Gálatas, justamente é o texto que ele vai utilizar para poder justificar a graça e a fé. Então, Lutero, ele quer justamente afirmar, que em Cristo recebemos o perdão. Em Cristo acontece a justificação e nós agora estamos livres. E uma vez livres, estamos agora prontos para assumir uma nova missão. Então, tudo é graça, tudo passa pela fé. Se eu proclamo a minha fé em Cristo, eis aí a minha nova vida. O homem velho ficou para trás. O que tem agora adiante é um homem novo, um homem cheio da bênção, da graça de Deus. Então, uma teoria belíssima, porque Lutero, ele justamente se desfaz da materialidade para buscar somente a graça de Deus. Muito bonito. Vamos adiante, aqui no cânon, que é também um teólogo, ele vai dizer que a Escritura e a tradição são as fontes básicas, é o testemunho imediato. Não tem como negar. Eu quero fazer teologia. Como é que eu faço teologia, Padre Neto? Eu faço teologia a partir da Escritura, da tradição. A Escritura é a revelação. Deus, ele inspira e faz com que a sua palavra seja proclamada ao mundo. E a tradição é o próprio Cristo que fala a nós.
Essa tradição, ela vem pelos fatos da vida de Cristo e sua oracidade, né? Então, ele mesmo nos ensinou. Ele mesmo esteve conosco. Então, é muito válido. Essas são pilares do conhecimento teológico, segundo Campo. Ele quer justamente trazer para nós esse entendimento de que pela Escritura é que nós fazemos teologia. E pela tradição é que nós também fazemos teologia. Estas são as fontes básicas, são as fontes indispensáveis para se fazer o conhecimento teológico, né? A gente observa que cada um age de forma diferente, né? Irineu nas regras de verdades, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Orígenes no sentido tripartido, né? Corpo, alma e espírito. Lutero, a teoria da justificação, a graça e a fé, né? A libertação dos pecados, né? Em Cristo. Cristo nos liberta de todo o mal. A Escritura e a tradição como fontes imediatas. É ali, estão nelas o sentido da nossa fé, da presença de Deus. E agora nós vamos ver o Vaticano I, que vai falar dos sinais de credibilidade, né? Então, quais são esses sinais de credibilidade? Quando eu quero fazer teologia, o que vai me dar força nesse discurso, neste ensinamento que eu quero revelar às pessoas, que eu quero transmitir aos meus irmãos? São as verdades que Cristo nos cercou. Cristo foi cercando o ser humano de várias verdades, né? Então ele foi nos cercando. Cristo nos cercou dessas verdades e nos proporcionou que a partir delas nós possamos fazer o conhecimento teológico. Não? Então Deus nos cercou de verdades reveladas com um conjunto coerente de sinais de credibilidade, como os milagres realizados por Jesus, as profecias que ele cumpriu e as extraordinárias qualidades de santidade e de estabilidade mostradas na igreja que ele mesmo fundou. Olha que interessante, né? Então, estas são as verdades. Vou repetir novamente, né? Primeiramente, os milagres. Por exemplo, Jesus fez quem era cego voltar a enxergar, quem era coxo voltar a andar. Então, esses milagres são verdades que não tem como eu negar. Aconteceram. O cego de nascença agora enxerga, vê. O homem que chegou na cama carregado, agora volta com a cama nas costas. Então são verdades que não tem como eu negar, né? Esses milagres, profecias. Foi instaurado com Cristo o reino de Deus, né? Então ele instaurou, ele fez a instituição dos sacramentos, a celebração da Eucaristia, um momento muito importante, né, das profecias, né, profecias de Cristo. Também não podemos negar que aconteceram coisas extraordinárias, a multiplicação dos pães, dos peixes. Ele que saciou a fome de uma grande multidão. Então, são coisas extraordinárias. Também a questão da santidade. Quantos na história hoje estão para sempre marcados como homens e mulheres que, ao amar e assumir a sua fé, se tornaram ícones desta verdade que foi proclamada por Cristo, né? E que estavam dentro de sua igreja, que Ele mesmo, o Senhor, fundou para nós. Então é a partir daí
que nós temos esses sinais de credibilidade que nos fala o Vaticano I, né? Seguindo no contexto de uma linha, né, cronológica, temos agora Pio XII, que vai falar do método regressivo. Como é que eu faço teologia? Eu faço teologia, claro, partindo do meu hoje, mas buscando lá no passado os pressupostos para justificar o que nós vivemos hoje pela fé. Então serão os ensinamentos lá do passado que vão justificar tudo o que eu estou seguindo hoje, as decisões, como eu estou tomando, como eu estou caminhando, como eu estou vivendo, né? Como nós devemos trabalhar aqui adiante, quais são as ações pastorais para tempo de crise. Então, eu parto do hoje. Eu estou saindo, a minha reflexão ela começa no que eu estou vivendo hoje, mas buscando no ontem, nesse processo regressivo, encontrando lá na Sagrada Escritura, encontrando nos padres da igreja, encontrando nos concílios anteriores e chegando até a Sagrada Escritura, eu vou buscando assim montar as bases, né, para justificar como eu estou caminhando hoje. Então a gente observa que cada momento histórico, né, a teologia ela foi encontrando uma maneira de poder responder às necessidades de sua época, né? E como a gente está falando de responder às necessidades, né, de responder aos problemas, às situações, aquilo que vai surgindo dentro do seio da humanidade, nós vamos então partir aqui para aquilo que nós consideramos que foi o maior concílio de todos os tempos, que é o Vaticano II. E eu dou destaque e resumo um pouco o concílio a partir dessa pequena frase: um salto para frente. Né? Um salto para frente. Um salto. A igreja deu um salto. O Papa João XXIII, ele descreveu bem, abriu as portas e as janelas da igreja para que entrasse um novo ar. Né? Então ele foi muito positivista no sentido de que precisava, né, mais do que nunca, a igreja ela precisava de uma atualização. Não é negar o que existia, mas atualizar. Então houve isso, né, essa atualização. O Papa João XXIII, ele então convida, né, a todos a dar esse salto. Este salto ajuda a compreender que a igreja, mais do que nunca, ela precisa, né, além de atualizar os seus ensinamentos, ela precisa de uma formulação nova para responder às necessidades atuais que não existiam no passado, mas que hoje estão presentes na vida de quem tem fé. Né? Como se comportar nas redes sociais? Antigamente não tinha redes sociais, né? E, então hoje nós somos chamados a formular, né, novos aspectos desse comportamento, desta vivência dentro das redes sociais. Então, sem dúvida, o concílio ele nasceu com esse sentido de renovação, de adaptação, mas também ele tinha muito voltado dentro dele a questão do bem-estar do homem moderno, né? Então, o concílio tinha assim, esse pano de fundo, trazer benefícios para o homem de hoje.
como a gente ajudar o homem de hoje que tem fé, preservando, guardando. E foi no concílio que foi elaborado então o documento a Dei Verbo, que justamente a partir da Dei Verbo que nós vamos oferecer uma compreensão renovada da tradição. Olha só, uma compreensão renovada, não é uma negação. É uma compreensão renovada da tradição entregue aos apóstolos de Jesus e transmitida, né, depois na igreja. Então, muito bom, o concílio trouxe muita coisa boa e trouxe principalmente este resgate, né, para o homem. Do ponto de vista moral, nós sabemos o que o concílio trouxe. A moral que outrora era casuísta se tornou agora uma moral personalista. Então tudo mudou, né? Quer dizer, antes era um caso que dava-se, né, que era aplicado, né, para todos os seres humanos. Mas cada homem e mulher, ele vive na sua história e tem seus desafios, tiveram suas formações, né, uns com mais recursos, outros com menos recursos, um na favela, outro numa casa média, uma família de classe alta, enfim, e cada um tem uma vivência própria, um com uma família constituída de pai e mãe, outro só com a mãe, ou outro criado pela avó. Então esta compreensão personalista, ela é fruto também do Concílio Vaticano II para nós, né? Essa compreensão renovada da fé, como nos fala Dei Verbo. Dei Verbo diz: o que, porém, foi transmitido pelos apóstolos compreende todas aquelas coisas que contribuem para santamente conduzir a vida e fazer crescer a fé do povo de Deus. Desse modo, a igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que crê. A Dei Verbo, ela faz justamente esta reforma, mas trazendo sempre esse ensinamento que partiu de Cristo e que agora, às vezes, é incorporado na nossa vida com a nova roupagem. Não que mudou o ensinamento, mas ele se apresenta de uma forma diferente, né? Então ele se apresenta de uma forma diferente. Então, no capítulo 2, a Dei Verbo fala sobre a transmissão da revelação de Deus, em que termina falando de nós, que Deus começa falando de Deus que confia, né, na sua palavra escrita e que ela é transmitida a toda a igreja, aos fiéis e aos pastores que professam a fé apostólica propagada pelos apóstolos e se esforçam para vivê-la. Então essa nova roupagem vai trazer uma adaptação ao tempo moderno, aos tempos em que nós vivemos hoje, né? É ofício de interpretar automaticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida. Foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade exerce em nome de Jesus Cristo. E tal magistério, no entanto, não está acima da palavra de Deus, mas a seu serviço, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, plenamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe. Que bonito, né? Muito bonito esse ensinamento. Por fim, o método teológico, ele perpassa por esses dois sentidos, da escuta e da inteligência. Escuta, ouvir. Mas não é ouvir qualquer palavra. E também não é ouvir de qualquer forma. Mas é ouvir com fé. E ouvir a palavra de Deus.
E aqui eu quero destacar aos irmãos que têm essa capacidade da lécio divina, a lécio divina diariamente, né? Ou então o ofício das leituras, o ofício das comunidades, nos ajudam a fazer essa escuta da palavra, a meditação das leituras diárias da palavra de Deus, né? Convidá-lo à escuta. Ninguém é teólogo sem esse primeiro passo. Mas também é preciso usar a inteligência. Aqui eu aproveito para aconselhar todos para uma leitura do documento elaborado pelo Papa João Paulo II, Vidas et Ratio, para você ler, aonde fala de que a inteligência ela está a serviço da fé. Ela não está para negar a fé, mas ela está para trazer mais pressupostos de afirmação da fé, né? Então cabe assim a gente fazer uso da nossa inteligência para confirmar a fé de Cristo na nossa vida. Aqui eu deixo um pequeno resumo que você compreenda. Auditus Fidei não é escutar de qualquer forma, mas escutar com fé o que Deus está te comunicando, falando, para que você possa ter a capacidade de poder entender. Intelectus Fidei significa pegar esta palavra e compreendê-la. Aquilo que Kierkegaard falava, crer para compreender e compreender para crer. Então, pegar esta palavra e trazer ela para uma reflexão. O que Deus quer falar comigo? O que Ele está me mostrando? Qual o sentido desta palavra para a minha vida? Né? Então, é fazer esse intelectus fidei. Aquilo que o exercício que o animal faz, né? Ele vai, passa o dia no campo, né? comendo, guarda, depois ele faz o processo de ruminar. Ele rumina, traz novamente o alimento para a boca, mastiga bem para poder adquirir, né, o melhor aproveitamento daquele alimento. Então nós também precisamos tomar a palavra de Deus, trazer para a nossa inteligência para uma compreensão maior, melhor da palavra, né? E por fim, o aplicatio fidei, que seria tomar essa palavra e agora ir para a praxis cristã, para a vida, né? Quer dizer, não se deve entender a palavra de Deus somente, né, a partir da fé, do escutar, da inteligência, mas ela também tem que estar ligada à nossa vida. Eu tenho que anunciar a palavra, eu tenho que viver esta palavra, eu tenho que transformá-la em obras, eu tenho que realizar a caridade aos meus irmãos. Então, aplicar esta palavra à vida. Claro, meus irmãos, que o método teológico, ele também tem outros entendimentos, né, para nós, né, sem a gente esquecer que o método ele é importante para que a gente não perca o caminho da onde nós estamos partindo. Estamos partindo de qualquer coisa, de qualquer realidade? Não. Estamos partindo de verdades indispensáveis, verdades que são essenciais para a nossa vida. Então, eu quero convidá-lo a conhecer mais a Sagrada Escritura, a conhecer mais a tradição e a conhecer mais o magistério, pedindo que o Senhor conceda a você e a mim a possibilidade, pela inteligência, de absorver estas verdades, né? De a gente poder compreender melhor o que Ele quer nos ensinar. Agradeço de coração você que durante esse final de semana esteve conosco estudando e com desejo profundo, né, de poder entender o que a igreja anuncia
sempre. Quero aconselhar você a ler depois a Dei Verbum, que vai lhe ajudar na compreensão de tudo que nós falamos aqui. Tudo que nós estudamos também foi direcionado para nós através de um livro, né, do Método Teológico da edição Loyola, né? Esse livro maravilhoso que você também pode adquirir depois, né? Muito bom, certo? Foi através desse livro que nós fizemos essa introdução ao método teológico. Mas quero, num outro momento oportuno, voltar, né, fazendo de forma sistemática e trazendo o método teológico, né, com a maior compreensão para a sua vida. Agradeço de coração aos sacerdotes, aos leigos que nos ajudaram, que cooperaram com a gente nessa formação deste final de semana. E quero fechar, né, hoje o estudo do método teológico utilizando uma frase do Papa João XXIII. Quando o Papa João XXIII foi nomeado pontífice da nossa igreja, né, naquele momento não tinha-se entre os cardeais um nome de alguém que pudesse estar à frente da igreja. E aí decidiram colocá-lo, apesar de sua idade avançada, vamos colocá-lo enquanto nós vamos refletindo quem a gente vai colocar posteriormente. E um repórter, fazendo a entrevista para o Papa João XXIII, fez a seguinte colocação: é verdade que o senhor é apenas uma peça de reposição e que logo, vai ser mudado e que o senhor está aqui só por um tempo? E aí o Papa respondeu com muita clareza, com muita franqueza. Ele disse: posso até ser uma peça de reposição, mas farei esta máquina andar como nunca. E de fato ele convocou o concílio, renovou a igreja, renovou o mundo eclesial e trouxe para nós o diálogo do ecumenismo. Nós estamos na semana, vamos dar início, aliás, hoje, a Semana de Unidade pelos Cristãos, próximo final de semana, dia de Pentecostes. Hoje celebramos a Ascensão do Senhor. Então é justamente utilizando esta frase do nosso querido Papa João XXIII que eu quero deixar um abraço para vocês e incentivá-los ao estudo teológico. Muito obrigado e que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.